Olá, povo de Deus, a paz seja com todos, em nome de Jesus. Estou aqui no meu quarto, pois é um lugar aparentemente menos barulhento, pois eu moro em São Miguel dos Milagres e é uma cidade turística e agora nós estamos vivendo esse momento de, eu posso dizer, alta temporada e próximo ao carnaval. Mas eu começaria este vídeo dizendo: o Senhor não mudou, o Senhor permanece o mesmo, o Senhor tem algo a fazer na nossa vida e o Senhor, Ele trabalha em decisões que nós tomamos, quer positivas, quer negativas. Nós vemos no livro de Ruth que diz assim: e sucedeu nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Nós vemos, irmãos, que houve uma fome em Belém de Judá. Nós vemos que Belém significa casa do pão. Estava ali na casa do pão, em Belém do Judá, só que houve uma fome, houve um momento de dificuldade ali em Belém. E nós vemos que, para incrementar mais essa mensagem, nós vemos que eu acabei de dizer que as nossas decisões influenciam o agir de Deus. Em vez de irmos orar, em vez de irmos buscar o eterno para tomarmos uma decisão, muitas das vezes nós somos guiados pelos nossos olhos, nós somos guiados pela intenção do coração, onde a Bíblia mesmo diz que o nosso coração, ele é enganoso. E ele saiu a peregrinar nos campos de Moabe, na terra dos Moabitas, um lugar de um povo que eles já tinham tido problemas, mas que estava aparentemente vivendo em fartura. Aos olhos, aquele lugar era um lugar de prosperidade. Aos olhos, aquele lugar era um lugar que ia trazer grande abundância. Um lugar diferente de Belém, onde, apesar de ser a terra da promessa, onde, apesar de ser a terra que Deus mostrou para eles, apesar de estarem contemplando um lugar onde Deus disse que o levariam para uma terra onde mana leite e mel, que agora, no momento, estava passando por um período de dificuldade, os olhos fizeram com que ele desejasse peregrinar nas terras dos Moabitas, a terra do meu vizinho, a terra de fulano, a terra de ciclano. Aparentemente era melhor do que a terra onde Deus havia colocado, aleluia, aquela família. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ali ficaram. Saiu ali 4 pessoas, Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion, e já colocaram-se ali como moradores das terras de Moabe. Tomaram uma decisão. Muito cuidado com as decisões que você vai tomar, que eu vou tomar, que nós vamos tomar, pois ela parte de princípios. Ela tem que ser estabelecida na direção do eterno, não no que os olhos promovem. E aí nós vemos a primeira consequência de uma má escolha. E morreu Elimeleque, marido de Noemi,
e ficou ela com seus 2 filhos. Olha que coisa terrível. Eles vão para a terra de Moabe e chegando lá o patriarca da família, ele morreu. Noemi com seus filhos obedeceram a ordem do patriarca, do seu esposo. E ela foi ali com seu esposo e com aqueles filhos que haviam saído do seu ventre, alguém que elas amava. Ela seguiu como uma mulher obediente à vontade do esposo e dos seus filhos e foram à terra de Moabe. Chegando lá, agora Noemi tem que sepultar o seu marido, tem que sepultar aquele a quem ela amava, teve que sepultar o provedor da casa. Restaram ali os seus filhos junto com ela. Começou a segunda decisão, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o da outra Ruth, e ali ficaram quase 10 anos. Em vez de retornarem à casa do pão, em vez de retornarem a Belém de Judá, agora eles cometem um segundo erro, de tomar mulheres dos filhos de Moabe, onde Deus havia proibido com que o seu povo se unisse com o povo estranho, e agora eles ficam ali 10 anos. E nós vemos agora também a resposta dessa reação. E morreram ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Agora, além de enterrar o marido, agora Noemi, ela tem a tristeza no seu coração e tem que enterrar os filhos do seu ventre. Os filhos a qual ela amamentou, a quem ela cuidou. Nós vemos agora, irmãos, que Noemi, ela fica desamparada dos seus filhos e do seu marido. Na terra de Moabe, na terra a qual os olhos se encheram de alegria de ver que havia uma falsa prosperidade, uma falsa alegria, um falso desenvolvimento, porque não era o lugar onde Deus havia determinado que eles ficassem. E agora, então, levantou-se ela com suas 2 noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Olha agora a situação mudando. Se tivessem esperado, se tivessem ali, porque nós aprendemos que toda prova tem prazo de validade, irmão. Toda luta tem começo, meio e fim. Mas a promessa do eterno, ela se cumpre. E Deus visita o seu povo, e Deus dá pão, dá prosperidade. Agora a prosperidade estava na sua casa, e ela estava novamente para tomar uma decisão. Nós temos que orar antes de tomarmos decisão, nós temos que orar antes de tomarmos atitude, nós temos que pedir uma direção do eterno Deus. Por isso saiu do lugar onde estivera, e suas noras com elas, indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: ide e voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use de convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. E o Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa do seu marido. E beijando-as, levantaram sua voz e choraram. E lhe disseram: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, porque já muito velha sou para ter marido, e ainda que
quando eu tivesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los eis até que viesse ser grandes, deter-vos-ies por eles sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Olha só, estava agora uma próxima situação. As moabitas estavam agora tendo que tomar a atitude inversa. Estavam debaixo de uma bênção de Deus declarada por Noemi. Elas tinham o direito de voltar à sua terra, mas as atitudes, elas dizem a forma que Deus irá agir e tratar com a nossa vida. E diz assim: porém, disse Noemi, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Nós vemos que Orfa agora ela decide voltar aos deuses pagãos, ela decide voltar ao seu povo, ela decide voltar à idolatria, ela decide voltar à experiência anterior, porque durante um período de tempo elas ouviram falar do Senhor Jeová, elas ouviram falar do Eterno, elas ouviram falar que Adonai, o Todo-Poderoso, aleluia, é o único Deus. Aí agora nós vemos uma atitude. Disse, porém, Ruth, não me istes para que te abandone, e deixe seguir-te. Por onde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. E o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. E onde quer que morreres, morrerei eu. E ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa não seja a morte que me separe de ti. Nós vemos as diferentes decisões. Duas noras de Noemi representam as nossas escolhas diante de Deus. Porém, podemos agir como Orfa, que voltou e regressou à vida anterior e aos seus deuses, e com um beijo de despedida de Noemi, deu as costas a Deus. Assim como fez Judas ao Senhor Jesus Cristo. Ou podemos agir como Ruth, aceitando de todo o coração e renunciando às nossas vontades e tudo que nos distancia dele, a fim de conquistarmos uma vida repleta e por toda a eternidade. Nós vemos que decisões influenciam. E nós vemos que na história do Senhor Jesus Cristo está registrada a história de Ruth. Na genealogia de Cristo está a história de Ruth. Então eu te pergunto, vale a pena dar as costas para Deus? Vale a pena fazer a nossa vontade? Vale a pena, irmão, fugir da promessa? Vale a pena nos entregarmos à vontade dos olhos e do corpo, da carne, ou confiarmos no Senhor, que ao seu tempo o Senhor irá nos visitar e irá nos conceder a vitória? Pense nisso. Eu quero te convidar a você se inscrever neste canal. Esse canal é novo. Eu fico olhando, às vezes nós temos 30 visualizações, 50 visualizações. Às vezes eu olho um canal de piada com 100 mil visualizações, com tanto joinha. Enquanto nós, o povo de Deus, devemos ajudar os nossos irmãos. Eu peço essa ajuda porque é uma ajuda para que venhamos ter um maior número de joinhas, maior número de inscrições, maior número de compartilhamentos, para que a plataforma ela entenda que isso é relevante para você e compartilhe o nosso canal com mais pessoas para que possamos estar pregando a palavra de Deus. Nos ajude. Eu quero encerrar com oração. Ó Deus maravilhoso e bendito, nos ajuda, Senhor, nas nossas decisões. Nos ajuda, meu Deus amado, a fazer conforme a tua vontade e o teu querer. Que seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. Pois o pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai as nossas ofensas, meu Deus, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Foi assim que o teu filho nos ensinou a orar. Pai bendito, na autoridade do nome de Jesus, abençoa este canal, abençoa os inscritos, abençoa aqueles que visualizam, abençoa, meu Deus, a cada um que se compromete, meu Pai, a fazer a obra do Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós tudo te pedimos e te louvamos. Amém e graças a Deus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Fica com Deus.